senhores, boa tarde mais uma vez. Sejam todos muito bem-vindos à reunião almoço do IASP, em que, com muita honra, recebemos a excelentíssima senhora doutora Patrícia Vanzolini, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seção de São Paulo, que hoje discorrerá sobre o tema Advocacia em Transformação. Em nome de toda a diretoria do IASP, cumprimentamos as associadas e associados presentes, nossos conselheiros e conselheiras presentes, ex-presidentes, autoridades e os membros da FAUP, Federação de Advogados de Língua Portuguesa, que se encontram aqui em São Paulo para o seu congresso. Todos os senhores nos honram com sua presença. Gostaríamos de fazer um agradecimento especial à FEBRABAN, Federação Brasileira de Bancos, e à Galícia Educação, patrocinadores institucionais do evento de hoje. Anunciamos o pronunciamento do presidente do Instituto dos Advogados de São Paulo, o professor Renato de Melo Jorge Silveira, que fará a saudação a todos e a apresentação da nossa palestrante convidada, a excelentíssima senhora doutora Patrícia Vanzolini. Professor Renato, por favor. Obrigado. Excelentíssima senhora doutora Patrícia Vanzolini, digníssima presidente da OAB de São Paulo, excelentíssimo senhor doutor Pedro Paz de Almeida, digníssimo presidente da Federação dos Advogados de Língua Portuguesa, que reúne advogados da Europa, América, África e Ásia, na pessoa de quem cumprimento por igual todos os representantes internacionais aqui presentes, excelentíssimo senhor doutor Hernani Oliveira Soares, digníssimo bastonário da Ordem dos Advogados de Cabo Verde, excelentíssimo senhor doutor Rui Celso Relli Fragoso, digníssimo sempre presidente do Instituto dos Advogados de São Paulo, exemplo maior do que o IASP tem de melhor, excelentíssimo senhor professor José Horácio Ralfert Rezende Ribeiro, digníssimo ex-presidente do IASP e presidente honorário da Federação dos Institutos de Advogados do Brasil, excelentíssimo senhor doutor Gustavo Ventura, digníssimo vice-presidente, atual vice-presidente da Federação dos Institutos, na pessoa de quem cumprimento todos os demais presidentes de institutos aqui presentes, excelentíssimo senhor doutor Mário Luiz Oliveira Costa, meu direto amigo, companheiro de tantas frentes, digníssimo presidente da Associação dos Advogados de São Paulo, na pessoa de quem cumprimento toda a sua diretoria aqui presente, excelentíssimo senhor doutor José Luiz Moreira da Silva, digníssimo presidente da Associação da Sociedade de Advogados de Portugal, excelentíssimo senhor doutor Gustavo Brigagão, digníssimo presidente nacional do SESA, meu caríssimo amigo de tantos momentos e de tantas ocasiões, Cagé, caríssimo conselheiro federal da OAB, meu caríssimo chefe de todos os momentos, advogado Antônio Cláudio Maria de Oliveira, conselheiro desta casa, ex-presidente da OAB de São Paulo e também da associação, caríssimo doutor Leonardo Sica, meu particular amigo, ex-presidente da ASP, atual vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, excelentíssimo senhor doutor Paulo de Bicassede, conselheiro dessa casa e vice-presidente do Tribunal de Justiça Militar, excelentíssimo senhor desembargador Roberto Macraken, digníssimo representante do TJ de São Paulo, contemporâneo que é ele da criação do Instituto. Faço ainda os agradecimentos pessoais, meu caríssimo amigo Dr. Salucci, presidente do MDA. Faço ainda os agradecimentos desta casa a figuras especiais como Paulo Tornani, sempre conselheira, José Carlos Magalhães Teixeira Filho, entre outras tantas figuras, e da minha diretoria em especial. Senhoras e senhores, hoje é um dia especial. Hoje é um dia
em que o Instituto dos Advogados de São Paulo celebra a advocacia. E o faz não somente pela presença nacional e internacional de tantas representações. Hoje é um dia especial, pois nos reunimos em júbilo pela primeira presidente eleita da seccional paulista da Ordem dos Advogados do Brasil, doutora Patrícia Vanzolini. Trata-se, pois, senhora presidente, de uma festa da advocacia, pela advocacia e para a advocacia. Eu costumo dizer nesses momentos, enaltecendo, não é, um pouco do histórico do Instituto, que tudo se inicia no século XIX, com todas as lutas e agruras do próprio IASP, do papel fundamental que este teve na fundação e no desenvolvimento da advocacia. O IASP, fundado em 1874, é contemporâneo de alguns institutos, é caçula do Instituto de Pernambuco, que aqui se faz presente, mas é contemporâneo de outros tantos. Entretanto, todos em uníssono, nos anos 30 do século passado, se uniram para a formatação da nossa entidade maior, da Ordem dos Advogados do Brasil, do que foi chamado por vários historiadores como o milagre de criação da Ordem dos Advogados. Hoje, o Instituto é membro honorário do Conselho Seccional, o presidente da Federação é membro honorário do Conselho Federal, a ponto de se dizer, senhora presidente, de uma certa importância histórica que seja do próprio Instituto. Esta é uma casa, por assim dizer, antiga e orgulhosa de sua história e de sua contribuição para o direito e para a advocacia. Prefiro, no entanto, ressaltar, face ao momento, a vanguarda que o IASP teve em ter também como presidentes, em gestões anteriores, outras duas mulheres extremamente valorosas, como foram Maria Odete Duque Bertazzi e Ivete Senise Ferreira, que também teve uma participação bastante significativa na Ordem dos Advogados. As duas, de algum modo e de alguma forma, consagraram, abriram um pouco, desbastaram um pouco do terreno inóspito para a vitória gloriosa da nossa primeira presidente, Patrícia Vanzolini. Patrícia Vanzolini é advogada criminalista e professora. Nascida no Chile, é brasileira de origem, na origem e de origem, tendo a cultura e a ciência fincada na sua história, como fica claro das marcas deixadas por seus antepassados, cientistas, músicos e poetas. Formada pela Faculdade de Direito da PUC de São Paulo, por lá também se tornou mestre e doutora. Teve por orientadores amigos queridos e presentes do IASP, como o professor Trícia de Mello e professor Dueck Marques, professor este de todos nós. Falou de aborto e de vingança, mas esse era só o começo. De aluna, passou professora, docente da Faculdade de Direito do Mackenzie e de tantas outras, escreveu livros e manuais. Formou e ainda forma gerações. Criminalista de escola e penalista de fino traço, tive a honra de participar com Sua Excelência de comissões junto ao Supremo Tribunal Federal para a reforma de leis e reformulações de normas várias. Seu ingresso na política de classe deu-se quando candidata em eleições anteriores à diretoria da nossa ordem. Com as lições de sua primeira incursão, lançou-se candidata à testa da chapa e, assim, de modo absolutamente elogioso, sagrou-se vencedora. Hoje, empreende um fantástico trabalho à frente da maior seccional da OAB, com mais de 350 mil inscritos. Em todas as áreas, tem sido ela elogiada, mas nas prerrogativas e na defesa da atuação profissional, tem marca contundente em sua gestão.
Patrícia Vanzolini, hoje já se sagra como sinônimo da advocacia de São Paulo, da mesma forma que uma das obras-primas de seu avô, Ronda, se confunde como hino paralelo da Pauliceia. Se em Ronda se mencionava do percurso da cidade, é no direito que Patrícia ronda em busca de justiça e em prol da advocacia. Sorte feliz de São Paulo, alegria da advocacia bandeirante. Senhoras e senhores, nossa presidente, Patrícia Vanzolini. Boa tarde a todas e todos. É uma alegria, uma honra. E eu só não estou mais nervosa por conta das 2 taças de vinho já consumidas, e por isso eu agradeço demais ao IASP. Boa tarde, senhoras e senhores. É uma honra para mim falar nesse lugar onde já estiveram os nomes mais ilustres e representativos do meio jurídico, e, sobretudo, a plateia mais ilustre e representativa do meio jurídico. E eu cumprimento a todos na pessoa do presidente Renato de Melo Jorge Silveira, professor, meu querido amigo, e vou pedir a licença para cumprimentar a todos e todas na pessoa dele, porque são tantos e tantas autoridades e amigos, amigas aqui presentes, que o risco de esquecer ou de me demorar demais seria quase que certo. Então, um cumprimento a todos os presentes na pessoa do presidente Renato. E passo, então, ao tema que eu trouxe para debate aqui com essa audiência, que é advocacia em transformação. Bem, é de conhecimento de todos, mas acho bastante interessante que tenhamos aqui representantes da advocacia internacional, porque também é uma oportunidade para trocar informações a respeito da advocacia do Brasil e outros países, né, lusófonos. Então, aproveito para dizer que hoje em dia somos 1.384.707. Nesse minuto já deve ter mais alguns que nós vamos entregar, não é, Leonardo? Umas 200 carteiras, umas 140 carteiras hoje, na ordem, né? Mais de 1/4 deles aqui em São Paulo. Nós temos mais do que 25% da advocacia do Brasil inteiro. O gigantismo da categoria se reflete no gigantismo da Ordem dos Advogados do Brasil, que, como dito pelo professor Renato, nasce filha ou irmã mais nova do IASP e assume vida própria há 90 anos atrás, em 18 de novembro de 1930, num decreto de Getúlio Vargas, um milagre de Getúlio Vargas, assinado pelo seu ministro da Justiça, Oswaldo Aranha. Nesse decreto, no artigo 17, se institui a Ordem dos Advogados do Brasil. E de lá para cá, isso em 1932, nasce a seccional de São Paulo, dia 22 de janeiro de 32, participando depois da Revolução Constitucionalista aqui em São Paulo. De lá para cá, tudo se agigantou. E proporção ou quantidade muda a qualidade. E é disso que eu quero falar hoje. De como lidar com uma classe gigante e de como lidar com uma instituição também gigante, que é uma instituição que tem a mesma gênese, o mesmo DNA, e eu planejo e prometo honrar esse DNA aqui, cuja marca está aí, o doutor Maris, né, e a marca de tantos outros que geriram essa instituição, para quem eu peço uma salva de palmas. Mas que é uma instituição que se defronta com um mundo diferente. E é uma instituição diferente. A Ordem dos Advogados do Brasil, com mais de 1 milhão de advogados, é, sem dúvida, a maior e mais importante entidade de classe do Brasil. Fundada em 18 de novembro de 1930, por Getúlio Vargas, ela hoje é colossal. Para ficar nos números da OAB São Paulo, a OAB São Paulo congrega um universo de 365 mil advogados inscritos, 37 mil sociedades de advogadas inscritas, sendo maior, por exemplo, do que o município da Praia Grande. Nós temos uma população maior do que a Praia Grande. E, em uma ordem decrescente, a OAB seria o 22º município paulista mais populoso.
A estrutura administrativa da Ordem é espalhada em 251 subseções. Dessas subseções, 134 têm casas próprias, casas construídas pela Ordem e mantidas pela Ordem. 173 são locações. Entre casas da Advocacia e Cidadania e salas da OAB nos fóruns, delegacias e estabelecimentos prisionais, são 930 postos de atendimento, guarnecidos com mais de 3.000 computadores, por exemplo, a serviço gratuito da advocacia. Temos 3 vezes mais locais de atendimento, portanto, do que a rede do McDonald's, que tem por volta de 300 lojas no estado. São 34.000 advogados e advogadas no estado de São Paulo, que ao lado dos nossos 750 defensores e defensoras, prestam assistência judiciária para aqueles mais carentes que não podem pagar pelos serviços de um advogado. Lembrando que na maioria dos municípios em que não há defensoria pública, cabe à OAB realizar todo o processo de assistência à comunidade carente, desde o atendimento até a triagem, o que nos custa funcionários e estrutura física especialmente designada para essa atividade. Aliás, por falar em funcionários, a Ordem tem hoje mais de 2.000 colaboradores. Para arcar com essa estrutura, o nosso orçamento gira em torno da casa de 370 milhões, o que corresponde ao PIB de um município de porte médio, como São João da Boa Vista. Sempre lembrando que 90% dessas receitas vêm exclusivamente das anuidades pagas pela advocacia. Nós não temos R$1 de dinheiro público e custeamos uma infraestrutura gigantesca de atendimento a todos os advogados e advogadas. Mas a grandeza da classe e a grandeza da Ordem trazem grandes desafios para ambas. É de conhecimento público que o Brasil tem mais cursos de direito do que todo o restante do mundo reunido. São 1.240 cursos de direito no Brasil contra 1.100 no resto do planeta Terra. Há um estoque de 3 milhões de bacharéis que não conseguem se inscrever na Ordem porque não passam no exame de ordem. No ano de 2021, a OAB realizou um censo que foi promovido pela antiga gestão da Ordem, que está aqui representada pela tesoureira Raquel Preto. Cadê Raquel? Que merece essa salva de palmas, sem dúvida alguma, por muitas das suas condutas que propiciaram uma gestão mais profissional das finanças da Ordem, da qual agora a minha gestão muito se beneficia, inclusive com a implementação do Portal da Transparência e a iniciativa de realizar esse censo muito importante, porque é ele que nos dá o raio-x de quem somos, como estamos. E, infelizmente, senhoras e senhores, nós todos aqui, felizmente congregados nessa sala, não representamos a realidade da esmagadora maioria da advocacia paulista. A esmagadora maioria da advocacia paulista tem um rendimento médio de até R$5.000, sendo que há uma pesquisa da Folha de São Paulo, publicada ano passado, que mostra que esse rendimento médio de R$5.000, ele é dividido entre homens, que recebem, em média, R$6.000, e mulheres, que recebem, em média, R$4.000. Isso na nossa profissão, na advocacia, pesquisa do Datafolha do ano passado. Além disso, o censo, promovido pela anterior gestão da OAB, deu conta, e foi um censo extremamente exitoso, porque no universo de 350 mil advogados, ele foi respondido por mais de 170 mil advogados,
ou seja, mais da metade dos respondentes, é um retrato muito significativo do que é a nossa advocacia. 88 mil, ou seja, 50% dos respondentes são advogados autônomos. São advogados que advogam sozinhos, não são contratados e nem têm sociedade de advogados. Desses, quase 50% não fez nada além da graduação. Não fez nenhum curso de pós-graduação, não fez mestrado, não fez doutorado, não fez nenhum tipo de especialização. E como eu disse, desses 44% vive com menos de R$ 2.500. A média, 50%, vive em torno de 5 mil, mas 44% vive com menos de R$ 2.500. Essa é a nossa realidade, é a realidade das pessoas que me elegeram e que dependem da Ordem dos Advogados do Brasil para se manterem. A advocacia, portanto, mudou. Mas também mudou o sistema de justiça. Em primeiro lugar, o sistema de justiça brasileiro se agigantou até a beira do colapso. Todas as cortes, de todas as instâncias, de forma uniforme, se encontram sobrecarregadas e abarrotadas. O sistema penitenciário e carcerário, idem. Enfim, uma situação de sobrecarga de tal magnitude que vive em vias de tornar o sistema inoperante. E, por outro lado, o sistema de justiça também mudou rumo a uma revolução digital que, mais do que acompanhar a mudança dos tempos, foi uma condição de sobrevivência. Não havia força humana que desse conta dessa carga e desse volume de judicialização e de litigiosidade. E, portanto, nessa esfera, a informatização passou a cumprir um papel central e essencial. Como se sabe, a velocidade da mudança não é linear. Ela acelera exponencialmente e de quando em quando dá saltos que provocam quase que literalmente vertigens em todos nós. O período que começou em março de 2020 e perdura até hoje é um desses momentos históricos. Nós estamos em pleno salto, estamos em pleno voo, sentindo a falta do chão sob os nossos pés e sentindo a falta do controle sobre o nosso futuro. A mudança acelerou vertiginosamente. A justiça digital digitalizou-se ainda mais. A advocacia que vinha padecendo, seja com decréscimo dos rendimentos, seja com exclusão digital, passou a padecer ainda mais. Aliás, detalhe, foi constatado nessa pesquisa do Datafolha que os que mais sofreram com a perda de rendimentos durante a pandemia foi exatamente esse contingente de autônomos. Os assalariados menos. Os autônomos sofreram muito. A formação dos profissionais nas faculdades, nas nossas 1.240 faculdades, que já deixava a desejar, piorou ainda mais. Mas por turvo e estranho que seja o presente, o futuro vai chegar. E a grandeza da ordem nos exige e nos permite participar, junto e irmanada com as entidades de advogados, como o IASP e a ASP, na construção desse futuro. São inúmeros os desafios e, portanto, nós precisamos de muitas cabeças, de muitos braços, de muitas entidades, de muitos corações, porque nós precisamos de muitas soluções. Algumas que nos parecem mais importantes. Primeiro, fomentar igualdade e diversidade. Igualdade e diversidade não é uma questão de justiça, ou melhor, não é só uma questão de justiça ou de reparação. É uma questão de inteligência e de sobrevivência. Como já disse o Renato, meu avô, que era, além de um músico, um cientista,
um zoólogo, e todos nós sabemos que na zoologia e na biologia, diversidade é riqueza, e monocultura empobrece e, por fim, mata o solo. Lugares diversos não são bons apenas para aqueles que são incluídos, são bons para todos, porque fazem com que nós eliminemos os nossos pontos cegos, fazem com que nós enxerguemos a realidade multifacetada tal como ela é. E, portanto, toda e qualquer política de apoio à diversidade e à equidade, as nossas instituições, a minha, e aqui faço esse compromisso de público, e já peço um compromisso de público do IASP, peço um compromisso de público da ASP, tem a obrigação moral de capitanear. Nós somos o farol da sociedade, é em nós que eles se espelham, é de nós que tem que partir as mudanças. Portanto, iniciativas como a paridade e equidade nas listas sextuplas do 5º Constitucional são apenas o começo dessa história, o começo dessa trajetória, e toda e qualquer iniciativa nesse sentido vai ser abraçada e fomentada pela Ordem dos Advogados do Brasil. Diante de uma advocacia que muitas vezes é pouco qualificada, não por culpa própria, mas por conta das entidades de ensino, que ora não promovem a qualidade suficiente, ora não estão conectadas com a realidade. E eu aqui faço uma digressão. Por melhores que sejam as universidades e mais prestigiadas, o que eu vejo são grades curriculares bastante desconectadas da nossa realidade atual, tanto em relação a novos problemas que têm que ser resolvidos e para os quais os advogados não saem preparados, quanto para uma cultura de diminuição da litigiosidade. Nós não vamos ter uma diminuição nessa sobrecarga que, como eu disse, torna inoperante o nosso sistema judiciário, se nós não passarmos a ensinar com ênfase conciliação, arbitragem, negociação nas nossas faculdades. Faculdade de Direito tem que focar nisso, não exclusivamente, por óbvio, mas tem que focar fortemente nisso, porque os advogados não são usuários do sistema de justiça. Os advogados são parte do sistema de justiça. E quando os advogados não forem formados como parte do sistema de justiça que são, por uma cultura de não ao litígio, ou litígio em último caso, nós não vamos ter avanços significativos no campo de desafogar o nosso judiciário, provendo justiça ao jurisdicionado. Então nós precisamos alterar grades curriculares, nós precisamos de controle de qualidade do MEC, ou seja, que a OAB consiga, que a OAB retome a possibilidade de fazer um controle de qualidade para abertura e para manutenção de cursos. O vice-presidente Leonardo Sica, né, levou esse pleito e debateu esse pleito agora com o Conselho Federal do protagonismo da ordem nessa deliberação sobre abertura ou manutenção dos cursos de direito. Mas isso não é, como senhores e senhores sabem, uma competência da seccional. Então, o que podemos nós, aqui no âmbito da seccional, fazer? Proporcionar educação continuada de baixo custo ou custo zero, através da nossa Escola Superior da Advocacia, que hoje é presidida pelo grande Flávio Tartucci, né? Uma pessoa aí conhecidíssima no meio da produção do conhecimento jurídico. E aí eu tenho uma novidade de primeira mão para contar para as senhoras e senhores, e fico muito feliz. A nossa Escola Superior da Advocacia, que está ali no Largo da Pólvora, num lugar realmente pouco convidativo para cursos presenciais, vem agora para a Avenida Paulista, para um lugar de honra, para um lugar que todos os advogados possam usufruir. E, insisto, sobretudo aqueles de baixa renda e que não podem pagar. Mas todos eles. Nós temos 4 cursos de pós-graduação agora lançados. Nesse ano foram 100 mil alunos inscritos nos nossos cursos. E nós sentimos que isso também é a nossa missão institucional. Terceiro ponto, melhorar a gestão interna da ordem. Porque todos sabem, mesmo aqueles que não precisam da ordem, que tempo
é dinheiro. E o tempo que uma sociedade de advogado leva para mudar um contrato, para fazer um registro, para mudar o estatuto, é algo inadmissível. Os nossos processos, e nisso também houve já avanços na gestão anterior, e nós pretendemos levá-los a níveis mais altos, claro, sempre evoluindo, que é o desafio de informatizar todos os processos internos da ordem. Não é possível que nós tenhamos ficado na rabeira da justiça, sendo como a gente sempre brinca, de forma não elogiosa, nós não somos uma instituição do século XX, nós somos um cartório do século XIX, pela quantidade de papel, de ácaro, né, e de carimbo que temos na nossa instituição. Isso não é possível, é preciso modernizar os sistemas internos. E, por fim, é preciso, e já que foi falado de prerrogativas, eu quero também fazer uma menção ao nosso presidente da Comissão de Prerrogativas. E a sua vice-presidente, por favor, Cláudia Bernasconi. Porque nós sabemos que prerrogativas profissionais são talvez o ponto mais sensível e estão no DNA da ordem. E entendemos que nessa gestão é preciso assumir o programa, o projeto de profissionalizar a gestão das prerrogativas. Ela tem que ser feita por voluntários, mas não exclusivamente, é um ponto sensível. E nós, então, estamos anunciando também em primeira mão aqui a criação da nossa Procuradoria de Prerrogativas Estadual. Senhoras e senhores, a sobremesa se aproxima e eu sei que ela é mais saborosa do que dados e informações sobre a ordem. Mas o que eu quero aqui deixar claro é que, diante de um tempo que exige mudanças, nós não podemos ter medo da mudança. Nós ouvimos recentemente uma fala interessante, não é, Leonardo? Que dizia o seguinte: não deixe para mudar na hora que a mudança for necessária. É preciso mudar antes. É preciso mudar antes que isso seja um imperativo. Porque a mudança implica erros, acertos, porque a mudança implica mudanças de rumo. E quando a mudança for obrigatória, não haverá mais tempo para experimentações. Então, que todas as entidades, guardando a tradição, guardando a memória e guardando o passado, não tenham medo de olhar para frente, porque só assim nós não vamos virar, doutor Renato, peça de museu. Vamos continuar vivos e como uma peça fundamental dessa engrenagem da advocacia, de toda a advocacia, da capital, do interior, dos grandes escritórios, dos pequenos, dos jovens, dos mais experientes. Essa é uma missão que não é fácil, e o doutor Maris me alertou disso logo no comecinho da gestão. O primeiro conselho que o Maris me deu foi assim: não deixa a máquina te engolir, Patrícia. Não deixa os afazeres do dia a dia te fazerem perder o rumo e a visão do que é a missão da instituição, do que tem de grandioso na instituição. Todos nós, não é, Renato, vivemos ali assoberbados com demandas, com coisas que não são pequenas, são necessárias para o girar da máquina, mas muitas vezes esses pequenos afazeres nos fazem perder a ideia da grandeza do que nós temos que fazer. Então, a minha fala aqui é no sentido de colocar a ordem à disposição para essa mudança, para ser farol, para ser parceira, para ser irmã nessa mudança de todos que tiverem que mudar. E para que quando a gente, nós, Renato, eu, Mário, quando nós deixemos as nossas instituições, a gente possa dizer, como Paulo Vanzolini, ele falou assim: quando eu for, eu vou sem pena. Pena vai ter quem ficar. O que eu fiz foi muito pouco, mas é meu e vai comigo.
deixo muitos inimigos, porque sempre andei direito. Agasalhei do meu peito muita cabeça chorando. Morena minha, até quando você de mim vai lembrar? Quando eu for sem pena. Pena vai ter quem ficar. Obrigada. Senhoras e senhores, queria agradecer muito a presença da doutora Patrícia Vanzolini aqui conosco, dizer que é uma honra muito grande tê-la aqui. Muito obrigada pela sua presença. Em nome de todo o corpo associativo, gostaríamos de entregar uma medalha como forma de homenageá-la. Obrigada.